Mauá começa na cidade de Changnan. Em uma residência, tem uma mulher amamentando seu bebê, enquanto fala que ele tem muita sorte, já que ele pode dormir depois de encher a barriga. E a mamãe está com inveja, já que ela perdeu muitas horas de sono por causa dele. E meu amigo, essa mãe é muito topzera, muita beleza para os olhos, 10/10. E esse bebê aí, bebendo leite da mamãe até a última gota, é um reencarnado. Sim, meus amigos, o cara reencarnou no corpo de um bebê com a mentalidade de um adulto. E o maluco não perdeu tempo e já foi direto para o suco decai da mamãe topzera. Bem safadinho esse bebê, hein? E o cara até ganhou uma habilidade roubada, o nosso famosinho sisteminha, né? Nisso o sistema revela seus status: nome Lince Gen, idade 33 dias, nível biológico normal nível 1, atributo biológico nenhum. E agora o MC com 3 meses de idade está seu pai e mãe olhando para ele, enquanto comentam. Sua mãe fala: meu bebê tá chutando os pés de novo, você nem chora e esperneia, fazendo as coisas tão fáceis para a mamãe. Já seu pai fala: esse pequeno tem claramente um físico abençoado, no futuro ele com certeza vai se tornar um renomado e poderoso genificador, no pior dos casos ele vai virar um ciborgue. Nisso o MC completou a missão do sistema de chutar os pés 10.000 vezes, e como recompensa ele ganhou o atributo biológico Evolução Infinita. Evolução Infinita: desde que ele se esforce diariamente em uma parte do seu corpo, essa parte irá ficar forte de uma forma sem fim, mas ela não pode passar os limites de uma forma de vida baseada em carbono. O MC vendo isso sente que está ficando mais forte aos poucos por causa da habilidade Evolução Infinita. E pensando no que seu pai falou, ele se pergunta o que diabo genificador e ciborgue significam, se eles são tipo Homem-Aranha ou Homem de Ferro, algo assim. E aos 4 meses de idade, ele já conseguia sentar e engatear. E para não assustar seus pais com suas habilidades fora do normal, ele só pode se exercitar apenas à noite. E aos 5 meses de idade, ele já começou a andar. E como ele estava andando, sua vitalidade subiu mais 1, coordenação do corpo mais 1. A cada coisa que ele faz, seus status sobem mais 1. E aos 6 meses de idade, ele agora pode finalmente sentar e engatear perto de seus pais sem levantar suspeitas. E na TV estava falando notícias relacionadas a bestas terríveis, e genificadores e ciborgues estão se unindo para combatê-las. E o MC vendo isso, percebe que a Terra que está agora é diferente da Terra que ele conhece antes de reencarnar. Para ser mais exato, essa Terra passou por uma mutação, e muitas bestas assustadoras e desconhecidas apareceram. E essas bestas são geralmente chamadas de bestas terríveis. E para lutar com as bestas terríveis, a humanidade forjou 2 caminhos durante as últimas décadas. Um é a ascensão tecnológica. Ela usa tecnologia para lutar com as bestas terríveis. Esses são chamados de ciborgues. E outra é uma forma avançada de modificação de genes, que funde os genes de bestas terríveis com os do ser humano para obter suas habilidades, combater fogo com fogo. Esses são genificadores. E por sorte ele tem seu sistema, seu hack que digamos, né? Assim ele pode ficar mais forte de forma segura, ficando escondido enquanto evolui e sobreviver neste mundo perigoso. Nesse momento o MC nota sua mãe falando com alguém na porta. A moça chega dizendo que seu nome é Shumeng. Ela é sua nova vizinha que mora bem ao lado e veio com algo de boas-vindas. E esses dois são seu esposo e sua filha, Shen Qingqihan. O MC vendo isso, pensa que essa garota é sua primeira amiga nesse mundo, mas neste momento ele não fazia ideia que seus destinos ficariam tão unidos. Rapaz, meu amigo, esse negócio está meio errado aí, hein? Esse MC parece gostar das novinhas, literalmente. Olha as ideias aí, hein? E assim o MC com 7 meses de idade já está correndo que nem doido por aí, aumentando sua velocidade de movimento. Ele também está pulando que nem um canguru no alto, aumentando sua força dos músculos das pernas e a altura do pulo. O maluco está até falando sozinho enquanto fica brincando de carrinho, aumentando sua habilidade de conversa. E ele conseguiu fazer isso tudo aos 7 meses de idade com a habilidade de evolução infinita que o sistema deu. E aos 8 meses de idade, o maluco está até fazendo abdominais e flexões. Como que pode uma coisa dessa? Um bebê recém
nascido fazendo abdominais. Esses bebês de hoje em dia está tudo evoluído, e mesmo que ele apenas treinasse quando seus pais não estavam por perto, não dá para esconder tudo. E hoje o inesperado dia aconteceu. Sua mãe chega no quarto e vê seu filho fazendo abdominais, e fica chocada vendo isso. Tem alguma coisa errada aqui. Sua mãe então começa a regalhar o olho, se perguntando o que foi isso, porque meu Shen tá fazendo abdominais. E ao olhar de volta ela fica aliviada, vendo seu filho dormindo, enquanto pensa que ela deve ter ficado tão focada na sua novel que deve estar começando a ter alucinações. A mamãe topzera aí é uma autora de novels com foco no público masculino, e o MC com isso tudo fica aliviado, porque conseguiu enganá-la, e pensa que tem que ter mais cuidado de agora em diante. E alguns dias depois, a mamãe topzera chama seu marido para vir aqui rapidamente. Algo chocante aconteceu. Seu marido então chega todo agitado, perguntando o que aconteceu. A mamãe topzera pergunta como é possível Shen ter tanquinho com só 8 meses. Realmente, isso é algo muito bizarro. Como pode um bebê recém-nascido ter tanquinho, né? O paizão vendo isso pensa que o Shen tem um enorme apetite, e agora ele tem um tanquinho. E com sua mente genial, ele entendeu. E nas ideias da cucaia, ele fala que seu filho deve ser um gênio de 1 em 1 milhão. Um futuro excelente o aguarda. Ele com certeza vai virar um genificador ou um ciborgue. O paizão aí também é um autor de novels, como foco no público masculino. E a mãe topzera vendo isso fica até sem fala, sabe nem o que falar para tanta bobagem. E o MC com isso pensa que quase ele foi descoberto, e fica besta que seu pai veio com uma coisa tão idiota quanto o gênio. Que ter um casal de autores de novels como pais foi muita sorte. E falando em gênio, ele não é único nesta terra mutante. E olhando para a TV com sua mãe topzera, ele viu uma notícia falando de um garoto talentoso com uma força inata que apareceu em uma família de artes marciais na capital. Ele consegue levantar pesos de 20 quilos com uma só mão com apenas 2 anos de idade. A mãe topzera vendo isso, chega no MC dizendo que seu Shen também é talentoso, que ele com certeza não vai perder para esses gênios de família de elite. O MC vendo isso pensa que essa sua mãe, ela é tão boazinha. Pois é, meu amigo, e não só boazinha, como também muito elegante. O MC também se pergunta se ele vai conseguir levantar 20 quilos facilmente quando tiver 2 anos. E agora o MC com 2 anos de idade, ele finalmente conseguiu se manter escondido até completar 2 anos. E com a ajuda da habilidade de evolução infinita, agora ele pode facilmente levantar 20 quilos com apenas uma mão. E nesse momento ele ouve sua mãe o chamando, o que deixa ele todo nervoso, já que ele estava escondido no armazém para ela não ver. Sua mãe pergunta onde ele está, dizendo que a Han está aqui para vê-lo. O MC então se limpa e vai até lá, e ao vê-la ele fica meio corado. Tô dizendo, mano, esse MC gosta das novinhas, literalmente. Se não fosse a reencarnação para enganar o povo, deixar isso acessível, deixar a cena fofinha, já tinha acionado o FBI, parceiro. Esse MC só se faz de santo, meu amigo. Ela então vendo o MC, pergunta se ele quer comer todilete. Ela falou bem assim mesmo. Ela, apesar de ter a mesma idade do MC, ela ainda fala como se fosse um bebê, e não dá pra entender muito bem o que ela fala. Ela é um bebê normal, né, diferente do MC com a mente evoluída. E por causa da enorme diferença de suas idades mentais, eles não brincam muito juntos. Ela sempre come e dorme, enquanto ele usa cada momento para treinar, mas eles se dão bem, e ela tem um peso perfeito para ajudá-lo em seus treinos. Porém esse peso tem um pequeno defeito, ela tem certos vazamentos. Ela então se mija em cima do MC, deixando ele todo molhado e irritado. E agora o MC com 3 anos de idade consegue levantar 40 quilos com uma só mão. E olhando para a TV, com uma notícia chocante de um garoto que aos 4 anos de idade consegue levantar um peso de 30 quilos com uma só mão. E o MC vendo isso pensa que agora ele já é mais forte do que esse gênio, sendo mais novo que ele. Porém seu nível biológico não saiu do normal nível 1, e se pergunta quão forte alguém normal nível 2 é. E com tantas perguntas, ele saiu de casa pela primeira vez. E meu amigo, na rua tem de tudo, é rato de terno, robô, coelho de vestido, cavalo bandido e tal. E o MC vendo isso se pergunta se esses homens bestas e robôs são os genificadores e ciborgues.
atividades. E caminhando com as duas mães topzera e sua amiguinha, o MC pensa que agora a biblioteca é o melhor lugar para conseguir respostas. E já na biblioteca o MC sai correndo por aí. Sua mãe fala que a sessão infantil não é aqui e pergunta o que ele está fazendo aqui, mas o MC não quer saber da sessão infantil e começa a ler livros de adulto. Sua mãe, então, na dúvida, pergunta por que ele gosta desses livros. A outra mãe topzera fala que deve ser porque ele é um gênio, e lendo, o MC começou a entender como esse mundo que passou por uma mutação funciona. De acordo com tábuas antigas achadas em ruínas misteriosas, esse mundo é dividido em 6 níveis biológicos: normal, avançado, raro, épico, lendário e místico. E cada nível é subdividido em 9 subníveis, e humanos normais estão no normal nível 1, e diante dessas bestas terríveis, eles são menos do que formigas. Nisso o MC pensa que parece que ele tem que acelerar seu treinamento escondido, senão ele não vai ter chance de sobreviver neste mundo perigoso. O sistema então avisa que, como ele está lendo, seu espírito aumentou e seu conhecimento aumentou, e ganhou uma nova missão, para ele ler um total de 100 milhões de caracteres. Recompensa, atributo biológico e raiz celestial da sabedoria. E agora o MC está com 4 anos de idade, e sem folga ele continuou lendo e treinando. E aos 4 anos, sua vida no jardim de infância começou, e pouco tempo depois, ele conseguiu avançar para o normal nível 2, e conseguiu levantar 80 quilos com apenas uma mão. E no jardim de infância, a Shen Qingqian tinha o costume de fazer xixi nas calças, e devido a isso, seus colegas riam de sua cara e faziam bullying com ela, a chamando de mijona. O MC, vendo isso, fica com raiva. Ele não podia ficar sem fazer nada, e chega metendo o pé no chão e pedindo silêncio com uma voz sônica, dizendo que quem ousar fazer bullying com ela, ele mesmo irá mijar na cama dessa pessoa todos os dias. O povo com isso começa a chorar, chamando pelo papai e mamãe, dizendo que está com medo, quero ir para casa, não quero mais vir para a escola. E no meio disso tudo, a amiga de infância fica olhando para o MC encantada. Depois dessa, ela se gamou no MC, está mijando um guaraná para ele. E após isso, o sistema avisa que ele desbloqueou o título Rei do Jardim de Infância e ganha uma missão de dominar o Jardim de Infância durante 9 anos enquanto estuda. E além desse título, tem o Maioral do Fundamental, que está bloqueado, e o Imperador do Ensino Médio, que também está bloqueado. E 6 meses depois, ele conseguiu completar missão de leitura e obter o atributo da Raiz Celestial da Sabedoria. E desse ponto em diante, sua capacidade de aprender chegou ao máximo que um ser humano pode ter. E assim o tempo foi passando, e logo eles estavam com quase 7 anos se formando no jardim de infância. E durante as férias, antes de começar o fundamental, ele continuou treinando. Ele passou dos 2 metros no pulo e finalmente conseguiu correr 100 metros em menos de 8 segundos. E com os benefícios da Raiz Celestial da Sabedoria, ele conseguiu estudar a respeito de tudo que vai ter no fundamental, e espera desbloquear o título de Maioral do Fundamental logo. E assim, finalmente sua vida no fundamental começou. E já que ele começou a estudar coisas do ensino médio e superior, competições do fundamental era moleza, mas isso era apenas um bônus. Seu real objetivo é desbloquear o título de Maioral do Fundamental o mais rápido possível. E na escola, assim que tinha tempo, ele dava aulas particulares para a Shen Qingqian. E mesmo que a Shen Qingqian não seja muito talentosa, ela compensa isso por ser obediente e diligente, o que fizeram suas notas se tornarem as segundas melhores da turma. E as melhores eram as dele, claro. E para desbloquear o título logo, além de estudar, ele participou ativamente de todos os eventos de esporte da escola, quebrando todos os recordes deles. E quando ele pensou que repetiria essa rotina todos os dias, iria viver uma vida pacífica no fundamental, uma estudante transferida especial veio para sua turma. E o motivo de dizer que ela é especial é porque ele conseguia sentir uma leve aura nela que não pertencia a um humano. E assim termina o capítulo.